Guaraná roseira, roseira do meu quintal. De dia guaraná cheira, de noite me faz chorar. De dia guaraná cheira, de noite me faz chorar. Se eu soubesse que tu vinhas, terça-feira de tardinha, eu varri o meu terreiro com uma rosa alexandrina. Eu varri o meu terreiro com uma rosa alexandrina. Guaraná roseira, roseira do meu quintal. De dia guaraná cheira, de noite me faz chorar. De dia guaraná cheira, de noite me faz chorar. Se a gente já fica um pouquinho nervoso, com frio na barriga, depois dessa... fica mais. É bem emocionante. Bom, então eu vou apresentar para vocês um relato do trabalho que a gente realizou em Novo Hamburgo, de 2009 a 2016, tentando desemparedar as crianças. Antes de iniciar, eu quero muito agradecer também a Laís pela oportunidade, pelo apoio, enfim. Bom, Novo Hamburgo são 53 escolas de ensino fundamental, 32, hoje 33 escolas, na época 32, mais uma escola de arte, 32 escolas de educação infantil. O trabalho aconteceu nas escolas de educação infantil. Timidamente, estávamos iniciando nas escolas de ensino fundamental. Hoje, trocou a administração, a gente espera que ele siga com continuidade e avance. Bom, para entrar um pouquinho na ideia da Léa, de que a gente precisa redesenhar a forma de fazer educação, eu também redesenhei um pouquinho a forma de apresentar o objetivo do nosso trabalho lá. Nosso objetivo vai ser dito por Manuel de Barros. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Esse é o objetivo desse trabalho, oportunizar isso para as crianças. E eu vou começar falando dele, justificando um pouquinho de uma cena. Então, a gente, acho que sempre tentou escutar muito profundamente o que as crianças foram dizendo. E aqui a gente tem uma cena, já quando tentávamos levar as crianças para fora, nas nossas primeiras iniciativas. Essa é uma professora que ela está com um grupo de crianças de uma escola que tinha um espaço muito reduzido para as crianças viverem natureza. Então, buscou a parceria. Eles estão na igreja próxima. Então, aqui a gente já começa com uma referência. Eles foram à igreja. Então, estão lá ouvindo histórias. Se vocês prestarem mais atenção nos detalhes, vocês vão ver que tem muitas laranjas caídas pelo chão. E as crianças chegaram ali e ficaram indignadas, muito brabas. Quem é que tinha jogado as laranjas do chão? Inicialmente, a gente achou engraçado, como vocês estão achando, a gente ri disso, né? Mas, quando a gente começa a olhar isso com profundidade, a gente vê que é muito sério. O quanto a criança está desconectada da natureza, o quanto ela está desconectada do ciclo de vida, que ela não sabe que, no final do processo, se uma laranja não foi colhida, ela vai cair. Isso é muito sério. Como é que a gente faz para ajudar a criança a não perder essa desconexão, ou ela ter um direito, né? Bom, então, ao longo do processo do que a gente foi fazendo, acho que também sempre nos perguntam qual a base legal para a gente pode fazer isso que a gente está fazendo lá. Então, a gente tem nas diretrizes curriculares da educação infantil, no artigo 9º, que diz que a gente precisa proporcionar experiências, né, e cujos eixos norteadores são as interações e a brincadeira, e precisamos garantir experiências que incentivem curiosidade, exploração, encantamento, questionamento. Então, essa é a lei das diretrizes do Brasil. E, além de que, no parecer 20, que embasa ela, a gente tem ali a seguinte a expressão: as crianças precisam brincar em pátios, quintais, praças. Eu chamo a atenção para a palavra precisam, não é outra expressão, não é deve, não é uma recomendação, é precisam brincar. Então, essa é a nossa lei. Isso está lá. Então, é só a gente fazer, conhecer ela e fazer.
Bom, nossa principal, acho que grande inspiradora teórica é a Leia, falando do desemparedamento. Ela já falou hoje de manhã, não vou entrar nisso, é que tem uma citação dela, ela já fez essa parte. Como que a gente foi materializando essa proposta? Investindo muito na formação de professores. Então, de diferentes maneiras, com a formação de professores em tempo de serviço. Então, foram 8 anos de trabalho, e aí a gente foi tentando, mas insistentemente, não é uma vez uma formação, fizemos sobre isso, ela era contínua, a gente foi buscando diferentes formas, a cada ano modificando. Mais recente, agora, nos últimos anos, a gente tem implantado na rede municipal, todas as escolas têm 8 horas de estudo mensal, então, muitas vezes, entrávamos nessas 8 horas de estudo como participação, trabalhava na equipe de assessoria da Secretaria de Educação no momento. A SMED proporcionava formações também na secretaria. No último ano, nos organizamos com modalidade de formação de professores de pré-escola, de creche, de bebês. Tínhamos o encontro do coletivo educador, que era pontualmente com mais ações da educação ambiental, e também os laboratórios, que nós chamávamos de infância e natureza. A gente foi organizando diferentes possibilidades para tentar atingir todos os professores. No início, tínhamos grupos, depois a gente foi vendo que precisava chegar em todos. Ao longo das formações, a gente também foi percebendo que muitas professoras, já, principalmente as mais jovens, a gente falou um pouquinho, hoje de manhã alguns falaram da importância das memórias. Então, as professoras mais velhas são repletas dessas memórias, mas, às vezes, elas estão guardadas numa caixinha a 7 chaves, a gente precisa abrir essa caixinha. E, às vezes, professoras mais jovens nem tiveram tantas experiências assim, porque já nasceram na geração mais emparedada. Então, as nossas formações passaram a ser desemparedadas, convidando os professores a essa experiência, em muitos momentos. Então, essa é uma formação que a gente fez no pátio, numa escola que tinha essa área que a gente chama de florestinha, e ela era pouco usada. A gente ia lá enquanto assessoria e dizia, não, mas está ali, vocês podem usar, usava um pouco. E aí, numa determinada ocasião, a gente ia fazer essa formação, a diretora da escola disse, tá, tu pode fazer, mas tem mosquito. Eu disse, tá, tudo bem. A gente faz ali, eu levo repelente, não tem problema. Chegou no dia da formação, eu esqueci de levar o repelente. E a gente chegou lá no final do encontro e se deu conta que ninguém tinha sido picado por mosquito, embora sem repelente. E aí a gente começa a se dar conta de que os obstáculos, eles às vezes estão mais aqui do que do lado de fora mesmo. E, a partir de então, acho que foi também um exercício para a direção da escola e para toda a equipe que hoje tem usado, explorado essa área intensamente, porque a gente sempre dizia que ela não precisava ser urbanizada, ela já estava pronta, ela só tinha que ser habitada. Então, um pouquinho mais das formações dos professores, também permitindo que essa experiência mesmo prazerosa que potencializa precisa passar no corpo do professor, se ele não teve, para que a gente acorde isso nele, esse lado brincante. Todas as nossas formações, a gente sempre trazia um objetivo que era despertar a dimensão brincalhona da professora. Podiam ter muitos outros objetivos, mas esse sempre vinha. Então, ao longo das formações, se construiu com as professoras um roteiro de qualificação do pátio escolar, porque a gente estava dizendo que as crianças precisavam ir para fora. A gente foi estudando e estava todo mundo convencido disso, mas a gente não tem ainda, como todos os municípios, acho a grande maioria do Brasil, essa possibilidade de ir para fora, de ter um parque perto. A gente está falando de escola municipal, nós não temos recursos para levar eles. Então, a gente precisava qualificar o espaço da escola. Precisávamos melhorar o nosso espaço. E aí criamos um roteiro que precisava ter árvores, que esse pátio tivesse passarinhos vindo pelas árvores, não passarinhos presos, só para deixar bem claro, né? Um jardim com flores perfumadas, com ervas aromáticas, a horta, a composteira, que as crianças conhecessem os ciclos. Enfim, eu não vou entrar tanto em detalhes do pátio, depois vocês vão ver um pouquinho. Acho que eu esqueci de também, para quem acompanhou as imagens, elas são imagens das nossas escolas, das vivências das nossas crianças, né?
E também a participação dos pais foi um elemento fundamental para que isso acontecesse. Primeiro, porque a gente precisou também trabalhar com os pais, convencendo eles, conversando com eles. Acho que uma das coisas que acontece muito é aquela coisa que não deve ser uma exclusividade nossa, mas que a mãe quer a criança limpinha no final do dia, não pode se sujar. Então, a gente precisou também acordar, reviver essas memórias com os pais para que eles lembrassem o quanto é bom e percebessem a importância. Então, essa primeira imagem aqui desse lado, ali é um dia muito frio, mas a gente tinha programado um piquenique, então passou um piquenique de mesinha e cadeira que estava muito frio, onde a gente justamente fez uma rodada, ali, um piquenique, para ir conversando, contando memórias, e fazer com que os pais mesmo nos dessem a argumentação de por que as crianças precisam ir para fora. Não precisa a gente falar, a gente só deixou que eles falassem. Foi guiando a conversa e eles mesmos nos dão a argumentação. Então, essa rodada foi feita por muitas escolas como uma forma de conquistar os pais e oferecer para eles a argumentação que eles já tinham, né? E uma outra questão também, os pais, eles foram fundamentais na construção dos espaços, porque a gente não teve nenhuma verba extra, ou, enfim, para qualificar esse espaço. Ele foi construído, então, por convencimento dos adultos, professores e pais, uma parceria bem grande, e a gente foi mudando a concepção e buscando recursos simples, fazendo acontecer, mão de obra voluntária. Então, ali pode ver que são pais trabalhando, tem um túnel, depois tem as imagens lá, depois tem uma outra, acho que aparece um pouquinho melhor também. Das crianças, são os pais que estão fazendo esse espaço. Bom, além dessa qualificação do pátio, do espaço escolar, também teve vários movimentos de algumas escolas, nem em todas, mas algumas sim, de sair para fora. Então, essa é uma escola, são imagens que a escola adotou a praça ao lado. Teve um movimento que, embora é uma escola de bebês, então, né, de crianças de 0 a 3, 0 a 4 anos, mesmo que a praça fosse ao lado, tinha uma trajetória longa e acidentada do portão da escola até chegar a acessar a praça. Então, o que se fez? Se abriu esse portão, que é direto da sala dos bebês, para poder atravessar a praça e elas frequentarem a praça com maior frequência e com maior facilidade, porque levar 8 bebês para a praça, ou 10 bebês, também não é tão tranquilo, bebês, às vezes, que nem caminham ainda. E essa mesma escola, nesse sentido de diálogo com a cidade, adotou essa praça e, ao invés de, por exemplo, qualificar o espaço comprando um brinquedo para a escola, eles fizeram um projeto, conquistaram recurso de um grande brinquedo para a praça. Então, as crianças, ao invés de poderem usar o brinquedo só quando estão na escola, podem usar também nos seus momentos de final de semana, enfim, fica para todas as crianças da comunidade. Bom, vou mostrar um videozinho com algumas imagens do que acontece por lá. Vou só pedir para deixar o som baixinho, que eu vou ir comentando junto, eu acho, até pelo tempo que está... Os espaços também de contemplação, de retirada. Os bebês na praça, essa é a praça que eu estava falando, podem ver que os bebês vão para lá. Esse material, isso também foi construção dos pais. Essa escola levou um barco, que também gera questão de todo do imaginário, enfim. Toquinhos, pedrinhas. Mesmo os muito pequenos participam do plantio, então, mesmo que é só uma brincadeira para eles. A mistura de idades, enfim, elementos da natureza no brincar. Aqui eles estavam catando caracóis, rolando troncos, então, para facilitar a subida das árvores, que às vezes é um pouquinho alta, colocou-se alguns apoios. Essas áreas mais acidentadas, que às vezes são evitadas, né? O toco vira o que as crianças quiserem, poder brincar com água, se lambuzar, se sujar.
O chimarrão faz parte, a cultura presente, né? Então, aqui a questão do risco, por exemplo, a gente assistiu o vídeo antes, né? Então, tá ali a professora, ela tá ali de apoio, não é dizer não para as crianças. Eu tô ali, se cair eu cato, mas ele está sendo permitido. Então, esse barranco, nesta escola aqui, era algo proibido. Não se chegava perto, ele era terrível. Hoje a gente vê as crianças podendo se exercitar, fazer suas experiências, enfim. Dia de chuva, que no sul é frio, é dia de ir para a rua. Tá aí. Tem mais um finalzinho ainda. Não sou eu que passo, fiquei esperando passar. Bom, aqui, esse eu acho que é o único slide com imagens que realmente são desse ano, de uma criança da escola onde eu estou trabalhando atualmente. E eu queria contar um pouquinho o que é uma hortinha pequena. Então, a importância da gente ter um espaço rico para as crianças. A horta, a gente sempre defendeu que ela não pode ficar isolada onde a professora leva. Não pode ser o momento de horta. Ela tem que estar ali acessível em todos os momentos que a criança quiser. Então, o que aconteceu? Esse menino, ele descobriu... Ali tem, vocês vão ver que tem couve e tem alface. Ele descobriu as lagartas da couve. E aí, ele, por conta dele, perguntou o que era. Eu falei que eram lagartas, enfim, que ia virar borboleta. E ele começou a transferir as lagartas da couve para a alface, porque ele viu que na alface não tinha. E aí ele transferiu. Eles ficam bastante tempo no pátio. Foi de manhã, foi à tarde de novo. Lá no final do dia, ele foi olhar de novo e ele se deu conta que elas não estavam comendo alface. Daí ele olhou para a prof e disse assim: elas não estão felizes aqui, eu vou botar de volta. E aí eu fico pensando assim, o quanto essa criança já está usando metodologia científica, porque ele teve uma hipótese, né? Criou, ele testou, ele fez... E a gente só precisa oportunizar para eles, a gente dá a oportunidade de ter o espaço adequado para isso. Às vezes, quanto a gente passa em sala de aula para chegar nisso, e a gente guiando, a gente orientando, estou falando a gente porque eu sou professora. Enquanto que, quando com espaço rico, eles naturalmente fazem isso. Então, a gente precisa oportunizar o espaço, dar o tempo para eles, porque isso aqui foi uma experiência de dia inteiro para ele. Ele começou com essa brincadeira de manhã e acabou lá no final do dia. Enfim, só para a gente pensar um pouquinho. E, para terminar, eu vou contar também mais uma historinha, porque acho que as crianças as crianças nos guiaram muito nesse processo. Então, teve um menino de 2 anos, que a mãe dele conversava com ele, perguntando para ele o que ele queria dar de presente para a professora no dia das professoras. E aí ele disse para ela uma cobra, que, na verdade, era uma minhoca. Ah, mas isso a professora não vai gostar. Vai gostar, sim. E seguem os dois nessa conversa. E até que a mãe pensou, mas por que tu quer dar uma minhoca para a professora? Porque ela vai colocar na plantinha... Eu sempre emociono um pouco essa história. A plantinha vai dar flores e ela vai ficar feliz. Então, é simples assim, algo tão complexo para nós, mas que uma criança de 2 anos, porque tem na sua escola toda uma vivência de horta, de composteira, de ar livre, ela já entendeu. E ela consegue traduzir isso tão fácil e tão simples, para ver como a gente realmente precisa se guiar mais pelas crianças. Obrigada.